Pai, te louvamos nessa noite. Pai, te louvamos porque é o teu Espírito que nos convence, Senhor Deus, ó Pai, da tua graça e também do teu juízo. Ó Deus, nessa noite, Senhor Deus, aviva a nossa alma, o nosso ser integral, Senhor Deus, por essa palavra. Nos conduza, Senhor, de forma sobrenatural. Ó Deus, toma cada pessoa que adentrou a este lugar e que essas pessoas possam receber, Senhor Deus, o impacto, Senhor Deus, dessa palavra. Que elas possam, Senhor Deus, a partir de hoje, viverem, Senhor Deus, ó Pai, uma vida além. Que elas possam transcender, Senhor Deus, além daquilo que é palpável, tangível, visível, Pai. E que elas possam viver, Senhor Deus, o extraordinário e o sobrenatural. Pai, muito obrigado por essa palavra que tu trouxe ao meu espírito e que está impressa, Senhor Deus, no meu coração. Ó Deus, que essa palavra venha, Senhor Deus, como um martelo que esmiuça a penha, como uma espada de dois gumes, Senhor Deus, para penetrar até a divisão da alma, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele nos chamou para transcendermos. Além daquilo que é palpável, visível, tangível, além daquilo que é natural, além daquilo que é físico, além daquilo que é subjetivo, Deus, Ele tem nos levado para um nível, para uma nova camada. Deus, Ele está chamando a sua igreja para levar a sua igreja além. É por isso que Deus, Ele pega um útero velho e coloca e gesta nele algo novo. É por isso que do velho Ele faz o novo. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque outrora você entrou aqui como alguém velho e Deus gestou esse velho de algo novo. É por isso que a palavra vai dizer que existe uma grande expectativa. É uma grande expectativa para a manifestação dos filhos de Deus. E nessa noite eu quero falar para você uma palavra que Deus, Ele colocou no meu espírito. Essa palavra, como eu falei, ela é simples, mas ela é profunda. O diabo, ele trabalha no campo da subjetividade. Ele trabalha através de pensamentos. Ele trabalha através daquilo que você é internamente. Ele trabalha através daquilo que é subjetivo. Mas ele trabalha também através da lógica. Porque a lógica, ela é o inverso da fé. Porque muitos adquiriram uma filosofia grega, porque vivem através da lógica. E o que não é lógico para o ser humano, ele dispensa. Só que a fé é algo que é concreto. Mas olhando a olho humano, parece que ela é abstrata. Só que eu quero dizer para você, o diabo trabalha através disso. E aquilo que é subjetivo é o oposto do objetivo. O diabo leva Jesus, ou melhor, Jesus está no monte. Ele estava jejuando. Ele vai ter com Jesus. Ele vai tentar Jesus. E na tentação de Jesus, a primeira coisa que ele diz para Jesus é: se você é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Olha que coisa subjetiva. Ele queria levar Jesus para o campo da subjetividade. Porque Jesus, ele é filho de Deus. Jesus, ele tinha convicção disso. Mas o diabo, ele tenta levar Jesus para o campo da subjetividade, dizendo para ele: se você de fato é, faça com que essas pedras se transformem em pão. Porque o diabo viu Jesus frágil. Mas Jesus não estava frágil nos seus sentimentos.
Jesus, ele não estava frágil no seu espírito. Jesus, ele não estava frágil na sua convicção. Jesus, ele estava frágil no seu corpo, porque Jesus não se move pelos sentimentos. Jesus, ele se move porque ele é quem ele sempre foi e para sempre ele será aquilo que ele sempre é. Jesus, ele olha para o diabo e diz: mas nem só de pão viverá o homem. Veja que ele vence a primeira batalha com Satanás, porque ele não se permite ser levado para o campo da subjetividade. O que é subjetivo é o oposto do objetivo. O que é subjetivo? É um conhecimento, é aquele que depende do ponto de vista pessoal do indivíduo, que não é fundado no objetivo, mas é condicionado somente por sentimentos. Jesus não era condicionado por sentimento, porque Jesus não era condicionado, ele era condicionador. É como cada pessoa interpreta e compreende o mundo a partir de suas próprias experiências, crenças, valores, perspectivas, realidades, subjetividades. É importante e, portanto, é influenciada pelo contexto pessoal de cada indivíduo e pode variar de pessoa para pessoa. Entenda algo. É uma crença que está relacionada em cada um. É por isso que a igreja ela tem dificuldade em transcender. Porque a igreja parou no campo da subjetividade. E a igreja perdeu a força, porque ela caminha segundo os seus sentimentos. Ela caminha segundo aquilo que ela vê, segundo aquilo que a igreja vê. Ela caminha segundo aquilo que passa nos seus pensamentos. E o diabo, ele trabalha nesse campo, porque nem sempre aquilo que você está pensando a seu respeito é o que você é. Nem sempre aquilo que você está sentindo é a realidade dos céus para a sua vida. Nem sempre aquilo que, as circunstâncias a qual você está nela, é a realidade de Deus para você. Ei, eu quero nessa noite dizer para você, você precisa sair do campo subjetivo para o campo objetivo. Jesus, ele estava dizendo para Satanás: não adianta você me fazer uma proposta, porque eu sei quem eu sou. Você não vai me levar para o campo dos pensamentos, para o campo do sentimento, porque ser filho é algo objetivo. A objetividade de ser filho não vai ser me roubada pela subjetividade de não ser filho, de eu provar para você quem eu sou. Eu não preciso provar para você quem eu sou, porque lá em João capítulo 3, versículo 16, o meu pai disse: eu amei o mundo de tal maneira que eu vou enviar meu filho, meu unigênito filho, para morrer na cruz. Havia uma palavra firmada. Jesus não precisava mostrar para ele quem ele era, mas ele queria levar Jesus para esse campo, porque ele queria que Jesus fizesse a vontade dele. E Jesus não se move por sentimento. O que é a ideia de subjetiva? O que é a ideia subjetiva? Que se afasta do concreto, que é abstrato. Aquilo que se afasta da fé, que é lógico. Como eu falei, é uma mentalidade gregoriana. É uma mentalidade onde você não consegue ir além da superfície, onde você não consegue ir além daquilo que os seus olhos veem. Você não consegue olhar além da lógica, mas a lógica, você precisa entender que a fé versus a lógica. Se você só vive pela lógica, você não anda no sobrenatural, você vai viver no natural. A palavra vai dizer que tudo é possível para aquele que crê, e para aquele que crê, o impossível é subjetivo, mas o impossível não é subjetivo, porque ele anda no impossível, ele não anda no possível. O impossível é subjetivo, por quê? Porque aqueles que caminham por fé, não há impossíveis para ele. Por quê? Porque a palavra diz que tudo é possível para aquele que crê. E se eu creio, o impossível para mim é objetivo. Meu Deus. A partir daqui, começamos a desenvolver a ideia dessa palavra. Note alguns exemplos. Como perdemos
conquistas, por acharmos que Deus vê como nós vemos. Como eu disse, o diabo vai dizer, se tu és filho, ele estava colocando aqui aquilo que era subjetivo versus a paternidade de Deus. Nesse diálogo, Jesus vence nessa primeira prova, pelo fato de não entrar no campo da subjetividade. Por mais que ele estivesse frágil, ele não caminhava baseado nos seus sentimentos, mas na certeza de quem Deus era para ele e de quem ele era para Deus. Você precisa caminhar baseado naquilo que Deus é para você e naquilo que você é para Deus. Jesus era filho. A paternidade não era subjetiva. A paternidade é subjetiva. Então Jesus não precisava mostrar para ninguém quem ele era. Mas o tentador aproxima-se então dele e diz: se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E ele não fica satisfeito. Ele vai além. E você, quando está diante de uma afronta, de uma prova, de um teste, de que forma você enfrenta isso? Enxergando como Deus disse ou como você vê? Porque muitas das vezes não enfrentamos as circunstâncias, as provas, os testes, como Deus disse para nós enfrentarmos. Mas enfrentamos da maneira que nós vemos. Se você é filho de Deus, arrisca uma decisão no seu casamento para ser feliz. Você casou para viver um casamento até que a morte o separe. Mas quando você não está no campo da objetividade dentro do seu casamento, Satanás ele vai dizer: agora, depois de um tempo de casado, você se tornou infeliz. Então arrisca uma separação e vai ser feliz. E tem muita gente caindo nessa conversa de Satanás. E saindo daquilo que é concreto, objetivo, que é o casamento, e buscando em uma decisão errada a felicidade. Porque não existe felicidade quando Deus une um ao outro. Não existe felicidade fora de um casamento onde foi unido por Deus. Se você é filho de Deus, custe a vida, porque você é muito novo, daqui a pouco você volta. Se você é filho de Deus, continua com essa amizade. Deus vai te livrar. E nessa noite eu quero falar 5 formas para que você ajuste a sua subjetividade. A fé é objetivo. Deixa eu te falar, você já parou para pensar por que Jesus principiou os seus milagres em um casamento? Você já parou para pensar nisso? A lógica era que Jesus principiasse o seu milagre em um hospital, em um leprosário, em qualquer outro lugar onde houvesse pessoas precisando de uma cura, de algo. Mas Jesus, ele começa o seu primeiro milagre, ele faz o seu primeiro milagre em um casamento, porque Jesus queria começar o seu milagre, o seu primeiro milagre, de forma objetiva, não de forma subjetiva. Agora me pergunte, apóstolo, por que Jesus principiou os seus milagres, seus milagres num casamento? Pergunte para mim. Por que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento? Pergunte para mim. Porque Jesus, ele não apenas queria mudar a vida daquele casal, mas de todos aqueles que estavam ali. Jesus, quando opera um milagre, ele não opera apenas de forma subjetiva para um indivíduo, mas para todos aqueles que estavam ao redor. Jesus mudou a perspectiva de todos aqueles que estavam naquela festa. Jesus, ele principia os seus milagres
em uma festa de casamento, porque ele estava dizendo para aquele povo: o milagre que eu faço, a bênção que eu derramo sobre você, não pode servir apenas para você, mas ela precisa afetar todos aqueles que estão ao seu redor. E eu quero profetizar nessa noite, há uma bênção sendo preparada para você, que vai afetar todos aqueles que estão ao seu redor, vai afetar a sua casa, vai afetar os seus filhos, vai afetar os seus amigos, vai afetar os seus irmãos. Deus está liberando uma bênção sobre você, que ela vai estar sobre todos aqueles que estão ao seu redor. A primeira área de milagre da sua vida será o seu casamento. E por vezes determinamos por onde Jesus deve começar. E falamos: Jesus, eu preciso de um milagre nas minhas finanças. Eu preciso de uma libertação para os meus filhos. Eu preciso de um milagre no meu corpo, na minha saúde. Mas Jesus, ele demonstra aqui, nessa passagem, no primeiro milagre dele, que o milagre precisa acontecer no casamento. Quando o seu casamento é curado, as suas finanças é curada. Quando o seu casamento é curado, o seu corpo é liberto. Quando o seu casamento é curado, o seu corpo é curado. Quando o seu casamento é curado, as suas finanças é curada. Quando o seu casamento é curado, as suas finanças são curadas. O seu casamento é curado, os seus filhos são curados. Quando o seu casamento é curado, toda a sua vida, ela é curada. Mas Jesus sai de um batismo e opera um milagre dentro de um casamento. Como a maioria dos relacionamentos conjugais, bebem o melhor vinho nos primeiros anos. E depois, só me achar aqui. Bebem o primeiro vinho nos primeiros anos. E depois, a qualidade cai até acabar. Só que Jesus estava demonstrando no primeiro milagre que o melhor vinho não está nos primeiros anos. Ele está no decorrer de uma vida de companheirismo um com o outro. Deus está preparando o melhor vinho para você. Deus está preparando o melhor vinho para o seu casamento. Ei, muitas das vezes as pessoas acham que o melhor vinho está nos primeiros anos de casado, mas não é. O melhor do casamento, Jesus deixa claro que não está no início. E que quando você acha que está faltando alegria, existe o melhor da parte de Deus para acontecer. Só que você tem que ter talhas. Diga comigo, eu preciso ter talhas. Ter um lugar preparado. Eu preciso ter um lugar preparado para armazenar. Eu preciso ter água. Se você tem talhas e tem águas dentro do seu casamento, você tem um milagre. Você está preparado para o melhor vinho. Você está preparado para o que Deus irá fazer de melhor na sua vida. Deixa eu te falar. A água e a talha é necessário dentro do seu casamento. O que é a talha? É o lugar para armazenar. O que é a água? É a vida. Se você tem vida em Deus, o seu casamento, ele não vai se perder. Não existe nada que irá romper os laços. A sua vida não é um filme. Jesus está dizendo para aquele povo: ei, aprenda que a sua vida não é um filme. Parece que crítica de pessoas que não irão resumir e não irão somar em nada na sua vida, está pesando nas suas decisões. Porque pessoas que pensam e olham para a vida do outro e opinam sem ter autoridade, causa um rompimento. Só que Deus está falando nessa noite: tira o controle da mão daqueles
que não tem nada a ver com a sua vida. A sua vida não é um filme. Tem muita gente olhando a sua vida com um filme, com controle na mão e te dando sugestão daquilo que nunca viveu, daquilo que nunca experimentou. Gente que está com o seu casamento falido, arruinado e te dando conselho. Ei, nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida. Deus, Ele está dizendo para você: pare de olhar da forma que as pessoas pensam. Pare de concordar com seus pensamentos e com seus sentimentos, porque o Senhor está dizendo para você: não caminhe no campo da subjetividade, porque o Senhor está dizendo para você: eu tenho algo objetivo para a sua família, eu tenho algo objetivo para o seu casamento, eu tenho algo objetivo para você. E Satanás, ele quer te levar para um campo e dizer que está destruído, quando eu estou dizendo para você: se você tem talhas, se você tem águas, você tem um milagre pronto, preparado para você. Pare de receber críticas de pessoas que irão resumir uma sinopse do que estão sentindo a partir do que elas estão acreditando. Arranque o controle remoto da sua vida da mão dessas pessoas, de alguns. Existem muitas pessoas que estão sofrendo com o resumo que as pessoas fizeram das águas da sua vida. Ei, exemplo aqui que eu vou te dar, meu irmão. Pessoas que vão para a rede social denegrir a sua imagem, fazer fofoca para o vizinho, denegrir a sua imagem para a sua família, para o seu trabalho, e você pega isso como se fosse algo objetivo e traz para dentro do seu relacionamento. Mas Deus está falando para você: o que as pessoas estão dizendo, ou o que elas estão projetando contra você, é tudo subjetivo. Não há nada de concreto nisso, porque o que há de concreto nisso é o que Deus uniu, o homem não separa. O que há de concreto nisso é que a sua família será restaurada. O que há de concreto nisso é que seu sentimento não acabou, e o Senhor nessa noite está aumentando o sentimento que você sente pelo seu esposo, pelo seu marido. O que há de concreto nisso é que Satanás tentou maquiar o seu sentimento, e um desejo de separação, de divórcio, veio dentro de você, está dentro de você forte, mas o Senhor está dizendo para você: hoje essa maquiagem de Satanás cai, e eu vou mostrar para você que o vinho da alegria ainda não acabou. Existe algo especial preparado para esse tempo, para essa jornada, para essa estação que Deus preparou para você nessa hora. A sua vida não é um evento, meu irmão. Em Gênesis, a sua vida já tinha um objetivo. Portanto, não acredite no que o diabo diz. Não acredite no que as pessoas dizem. Mas entenda algo: acredite naquilo que Deus disse a seu respeito, e o que Deus falou a seu respeito. Olha o que Deus falou a seu respeito em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei para as nações e te dei como profeta. Deixa eu te falar algo. A medida para gerir é agir. Não de forma impulsiva, mas agir freando os seus impulsos. Porque não somos e não podemos tomar decisões emocionados. Porque se formos emocionados, não vamos conseguir transformar. Deus, Ele está chamando uma igreja que não caminha por sentimentos, mas uma igreja que caminha por fé. Deus, Ele não está chamando uma igreja que caminha pela lógica, mas uma igreja que caminha por fé.
Deixa eu te falar algo. Porque se formos emocionados, não seremos transformados. Tem muita gente emocionada. Tem muita gente vivendo por emoção. Tem muita gente decidindo por emoção. Tem muita gente querendo atuar por emoção. Só que aqueles que atuam emocionadamente não chegam a lugar nenhum. Só que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Saia do campo da subjetividade. Deixa eu te falar. Se você não definir e não buscar entender aquilo que Deus está falando para você, se você não conseguir gerir aquilo que Deus ele está liberando sobre a sua vida, o inimigo ele vai entrar nisso. E ele vai conseguir te persuadir ao ponto de colocar a dúvida naquilo que Deus falou com você. O inimigo tem colocado dúvida a respeito de quem você é em Deus. Porque você tem caminhado por sentimentos. Você tem caminhado por circunstâncias. Veja que o diabo ele tentou fazer isso com Jesus. Só que Jesus, ele estava frágil, aparentemente frágil fisicamente, mas espiritualmente ele estava forte. Mas tem muita gente forte fisicamente, aparentemente forte, mas espiritualmente frágil. É por isso que o diabo ele tem usado o seu poder de persuasão e tem levado muitas pessoas a desistir do seu propósito, tem levado muitas pessoas a desistir do seu destino. Só que Deus está falando para você, existe um destino para você, existe um propósito para você. Só que você não pode deixar que Satanás coloque dúvida no seu propósito. Tem muita gente abrindo mão daquilo que Deus o chamou para fazer, porque o inimigo tem que estar dizendo para ele, você não pode, você está muito fraco, você está muito distante, você não é capaz, agora não. Você precisa de mais tempo. E o Senhor está dizendo para você, ei, eu te chamei desde a concepção. Eu te dei as nações por profeta. E você ainda não entendeu isso. Você está deixando o inimigo te persuadir com falácias, com mentiras, com engano. Só que o Senhor está dizendo para você, é hora de você nessa noite abrir os seus olhos. É hora de você, abrir tua boca e declarar, Senhor, eu estou aqui, e aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu vou fazer. Eu sou teu filho, e não há dúvida nenhuma nisso. Eu fui chamado, e não há dúvida nisso. Eu fui enviado para as nações. Hoje os seus impulsos serão visitados. Hoje a sua comunicação será visitada. Deus precisa visitar a sua comunicação. Você precisa ter uma visitação na sua comunicação. Há uma comunicação extraviada, de dentro de você para fora. Há uma comunicação extraviada, que tem afetado os seus sentimentos. Há uma comunicação extraviada, que tem afetado os seus pensamentos. Há uma comunicação extraviada, dizendo que você não é aquilo que Deus disse que você era. Dizendo para você tantas coisas. Só que Deus nessa noite ele vai ajustar a sua comunicação. Deus vai ajustar os seus impulsos. Tem muita gente agindo por impulso. E quando você age por impulso, a probabilidade de dar certo é muito pouca. Tem muita gente tendo que refazer o caminho, porque agiu pelo impulso. O impulso em ser feliz, o impulso em busca de uma felicidade que não existe fora de Deus. O impulso em decisões. A maioria das vezes que você toma uma decisão por impulso,
Você está tomando a decisão errada. Só que Deus está dizendo para você: eu estou alinhando, eu estou visitando os seus impulsos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: os seus impulsos serão visitados. Tem muita gente entrando em discussões sem propósito. Sabe o que o inimigo quer? Que você perca tempo. O inimigo tem roubado o seu tempo. O inimigo, quando ele não pode, presta atenção no que eu vou te falar, isso é forte. O inimigo, quando ele não consegue fazer você cair num pecado, ele usa uma estratégia. Ele vai te dar uma ocupação. Ele vai te manter ocupado. Tem muita gente ocupada. Diga comigo, tem muita gente ocupada. O inimigo está mantendo muita gente ocupada. Eu não tenho tempo mais, apóstolo, de ir à igreja. Eu não tenho tempo mais de ir a uma oração. Eu não tenho tempo mais de fazer uma visita. Eu não tenho tempo, apóstolo, de exercer aquilo que Deus me chamou. Eu não tenho tempo mais de cumprir o meu ministério. Agora eu estou sem tempo. E ocupação demasiada é distração. O inimigo tem te distraído com ocupações que não vai te levar a lugar nenhum. O inimigo, ele tem ocupado muita gente. Tem muita gente sem tempo para o reino. Tem muita gente sem tempo para Deus. Tem muita gente que não pode fazer nada no reino porque está ocupado demais por Satanás. Satanás tem dado ocupação a muita gente. Porque Satanás tem levado muita gente para uma vida subjetiva. Você faz e não produz nada. Você não vê resultado de nada. A sua vida não anda. Nada acontece. Porque o inimigo te ocupou. Mas essa noite eu quero declarar sobre a sua vida: toda ocupação que veio para te distrair a respeito do reino é quebrada nessa hora. É quebrantada nessa hora. Você é livre dessa distração maligna. Sabe, existe muitos modos de distração. E um dos modos é o inimigo te manter ocupado. A empresa está me chamando para um serão. Eu preciso ganhar mais dinheiro. E vai abrindo mão de tudo. Já não tem tempo mais para um culto. Cansado demais. Só que Deus está falando para você: saia do campo da subjetividade. Saia do campo da subjetividade. Porque Satanás, ele está ganhando terreno. Ele está ganhando terreno. Ei, meu irmão, você precisa entender o que Deus está falando para você. Quando não, Ele envia pessoas sem propósito. Ele quer te prender em intrigas, em fofoca, em debates que não vão te levar para nenhum lugar. Tem muita gente olhando e perdendo tempo, vendo a vida passar na frente de uma tela, desejando viver aquilo que as pessoas postam e que não vivem, mas você quer viver aquilo que quem postou não vive, e você abre mão de viver aquilo que Deus, Ele preparou para você. Tem muita gente querendo a vida do outro. Tem muita gente acessando a vida do outro e dizendo: eu quero essa vida, eu quero esse marido, eu quero esse namorado, eu quero essa esposa, eu quero esse filho. Só que é tudo subjetivo. A maioria das coisas que você vê não é objetivo. Você está dizendo que quer aquilo que não existe.
aquilo que não é. Porque ao invés de você buscar a construir algo objetivo, você deseja aquilo que é subjetivo, aquilo que não é concreto. Só que Deus está falando para você nessa noite, você precisa ir em busca de uma vida de verdade. E uma vida de verdade você só vai encontrar quando você alinhar a sua comunicação com o Pai. Quando você entender que aquilo que passa do seu lado não é para você, porque aquilo que é para você vem na sua direção. Se está passando do seu lado, não é para você. Pare de querer pegar aquilo que passa do seu lado, porque o que é para você vem na sua direção. E Deus está falando para você. Tem muita gente querendo ser feliz, e em busca da felicidade tem trocado os pés pelas mãos. A felicidade sentimental. É por isso que você vê tantas coisas que nós vemos, tantas tragédias acontecendo, porque as pessoas querem viver uma felicidade conjugal que não existe. E o primeiro que vê, a primeira que vê, diz que foi Deus que preparou. Só que aquilo que é preparado por Deus não vem numa embalagem maquiada. O inimigo, ele tem embalado presentes para muitas pessoas. Só que Deus, ele está dizendo para você, se você quer algo objetivo, concreto, pare de viver pela lógica. Você precisa viver pela fé. Aquilo que você busca não está no mundo natural, mas está no mundo sobrenatural. Aquilo que você busca não está na esfera terrena, está nas regiões celestiais. Você precisa puxar para baixo aquilo que já é seu desde a eternidade. Só que você prefere a facilidade de olhar e dizer, não, está aqui, está na minha frente, é meu. Só que o Senhor está dizendo para você, não é seu, porque não foi preparado para você. Você não está pronto, você não tem talhas, você não tem água. Você vai viver os primeiros momentos e uma vida inteira. Uma vida inteira guerreando para transformar alguém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: quem você busca não vai ser transformado, já foi. Guerras, brigas, que estão só na cabeça dos outros. Sabe, tem muita gente vivendo o que está na cabeça do outro. Muitas das vezes se existe um mal desse século, se chama dedução maligna. Diga comigo, dedução maligna. As pessoas estão deduzindo aquilo que você está pensando. As pessoas ficam com raiva de você. E as pessoas querem brigar com você por algo que elas deduziram. Fica com ódio. Porque elas olham para você e acham que você está pensando algo a seu respeito. E elas começam a dizer, não, olha o que ela falou, olha o que ele pensou. Ele está pensando isso. E o inimigo está jogando setas e dardos. E as pessoas começam a ficar com raiva uma da outra. Sem muitas das vezes a outra parte não ter falado nada. Só que eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor vai entrar na sua comunicação. Deixa eu te falar algo. Não perca seu tempo com quem tem tempo para trazer guerra para a sua vida.
Pare de perder seu tempo com gente que está cheia de guerra. Sai de perto de pessoas briguentas. Sai de perto de pessoas que falam muito. Sai de perto de pessoas que quer que você enxergue o outro pelo seu ponto de vista. Tem gente que quer que você enxergue o outro pelo ponto de vista dela. E quando você não quer enxergar, ela fica com raiva de você. Pessoas que estão sendo manipuladas por Satanás. Querem descrever outras pessoas como Satanás descreveu essa pessoa para ela. Mas Deus está falando para você, não olhe na ótica de ninguém. Tenha a sua própria experiência. O Senhor está falando para você nessa noite. O inimigo, ele quer te colocar em um enredo através de uma pessoa. Só que o Senhor está dizendo para você, ei, abra os teus olhos. Não olhe segundo o que essa pessoa está te mostrando. Deixa eu te falar. Não se gere o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso naquilo que não se gere. Tem muita gente querendo gerar aquilo que não definiu. Tem muita gente querendo entender aquilo que não foi gerado. Para você gerar, você precisa definir. Se não está definido dentro de você, você não vai conseguir gerar. Você não definiu como você quer gerar. Não foi gerado, você quer entender. Primeiro você precisa definir, depois você vai gerar. Depois de gerado, você vai entender. O Senhor está dizendo para você, começa a gerar aquilo que você precisa. Começa a gerar aquilo que você está buscando. Começa a gerar. Porque tem muita gente querendo, tem muita gente que está gestante daquilo que não foi definido. Não foi definido por você, não foi definido por Deus, mas foi definido por Satanás. Tem muita gente gestante de algo que Deus não gestou você. Tem muita gente gestante de algo que o Espírito Santo não gestou em você. Ei, tem muita gente gestante de relacionamentos que Deus não gestou para você. Tem muita gente gestante de amizades que Deus não gestou para você. Ei, Deus está falando para você. Você quer gerir algo que Deus está dizendo para você. Ei, não é para esse tempo. Você ainda não definiu o que você quer. Tem muita gente gestante de algo que Deus está dizendo para você que não é. Deus está dizendo para você nessa noite, essa gestação não é minha. Esse relacionamento não é meu. Essa amizade não foi eu que fiz. Essa amizade não foi eu que coloquei entre você e ele, entre você e ela. Essa amizade não é minha. Esse relacionamento não é meu. Deus está falando para você nessa noite. Deixa eu te falar algo. Existem coisas que o inimigo ele está trabalhando para causar dúvida naquilo que Deus disse para você. O que Deus falou ao seu respeito? O que Deus falou a respeito do seu futuro? O que Deus falou a respeito do seu presente? O que Deus disse que iria fazer? O que Deus disse que iria fazer? Se você não se posicionar,
o inimigo ele vai te levar para o campo da lógica. Mas com todo mundo acontece assim. Mas você não é todo mundo. Deus tem uma obra especial para você. Deus, quando anuncia algo, Deus, quando começa algo, Ele não começa pelo começo, Ele começa pelo fim. Porque tudo aquilo que Ele começa já está pronto, já está finalizado. Deus, Ele está dizendo para você: aquilo que eu tenho para você já está finalizado. A sua vida, ela precisa ser ajustada dentro de um propósito. Deus, Ele está entrando em casamentos, em relacionamentos, relacionamentos de amizade, relacionamentos de toda a esfera nessa noite. Deus, Ele está tratando muito com relacionamentos nessa noite. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Thalia, tem que estar pronta, tem que estar preparada antes da festa. Prepare o lugar. Prepare o lugar de reserva antes da festa. Deixa eu falar algo para você. O primeiro milagre de Jesus foi o milagre da insistência. A mãe de Jesus chega para ele e diz: meu filho, o vinho acabou. Ele diz para ela: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Só que as talhas estavam prontas. As talhas estavam preparadas. Diga comigo: as talhas estavam preparadas antes da festa. Aquela mulher disse para os serventes: enche as talhas de água. E ela insistiu naquele milagre. E o vinho acaba. E os serventes preparam as talhas cheias de água. E Jesus, Ele vai aonde estão aquelas talhas. E por causa da insistência daquela mulher, o milagre acontece. Você precisa preparar as talhas antes da festa. Você precisa ter um lugar para armazenar a água que vai ser transformada em vinho. Sabe? Tem muita gente preparando a festa, mas não está preparando as talhas. Tem muita gente preparando a festa, mas não preparou as talhas. É por isso que tem muita gente que a festa nem acabou, mas o vinho já acabou, a alegria já acabou, o contentamento já acabou. E não tem como Jesus, não tem como Deus fazer um milagre, porque não há talhas, não há reserva, não há águas. Deus, Ele está falando para a sua igreja nessa noite: prepare as talhas, prepare a reserva, para quando chegar no momento da dificuldade, Ele ter a matéria-prima para o milagre. Ele ter a água para transformar. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que não armazenou o sentimento, que o sentimento ainda não enraizou, que o conhecimento ainda não veio, que ainda não descobriu quem o outro é, que não sabe com quem está lidando. É só uma aparência, é só na superfície. Mas Deus está falando para você: é hora de você se aprofundar. É hora de você buscar reserva. É hora de você preparar as talhas. É hora de você ir mais fundo, mais profundo. Porque quando chegar
No momento em que faltar a alegria, você terá a reserva. Você sabe como fazer e o que levar diante dele para que o milagre ele aconteça. Ah, meu irmão, deixa eu te falar algo. Independente da circunstância, exerça a sua fé. Independente daquilo que Satanás ele está dizendo para você, exerça a sua fé. Hoje é uma noite de você exercer a sua fé. Hoje é uma noite de você dizer para o inimigo da sua alma: não adianta você pelejar contra a minha vida. Não adianta você pelejar contra a minha casa. Não adianta você pelejar contra o meu ministério. Não adianta você pelejar contra o meu chamado. Não adianta você pelejar contra os meus filhos. Não adianta você pelejar contra o meu casamento. Não adianta você pelejar contra a minha vida sentimental. Não adianta você fazer nada, porque eu não estou mais te ouvindo. Ei, a sua proposta não serve para mim. Eu estou nessa noite saindo do campo da subjetividade e entrando no campo da objetividade. Aquilo que Deus falou para mim não é apenas algo abstrato, é concreto. Deus está falando para você: a minha promessa na sua vida é concreta. A minha promessa na sua vida é objetiva. A minha promessa na sua vida não é apenas algo que ficou no tempo. A minha promessa na sua vida é real. A minha promessa na sua vida é real. Eu já estou encerrando. Mas deixa eu te dizer algo. Você precisa vencer o teu inimigo nesse diálogo que ele está tendo com você internamente. Sabe para quem você está perdendo? Para você mesmo. Esse diálogo interno, onde você olha para você e você não acredita naquilo que Deus é capaz. Só que Deus está te chamando para você ir além. Deus está te chamando para você transcender. Deus ele está dizendo para você: meu filho, é hora de você sair do natural. É hora de você sair dessa vida. É hora de você tomar um posicionamento. Você precisa vencer esse diálogo interno. Talvez você entrou aqui e o inimigo tem falado dentro de você: acabou. Acabou. É o fim. Já era. Não adianta você fazer mais nada. E Deus está falando para você: não foi isso que eu disse. Não é isso que está no meu script. Não foi isso que eu preparei para você. O que eu preparei para você, eu preparei desde a eternidade. Então olhe para dentro de você e diga: tudo que Deus preparou para mim desde a eternidade, eu não abro mão. As promessas que Ele fez para mim, não ficarão perdidas, porque eu viverei cada promessa que foi liberada na minha vida. Se Deus disse que iria restaurar, Ele vai restaurar. Se Ele disse que ia curar, Ele vai curar. Se Ele disse que ia mudar a sua condição financeira, Ele vai mudar. Se Ele disse que ia salvar a sua casa, Ele vai salvar.
Se Ele disse que você se tornaria um homem de Deus, você irá se tornar. Se Ele disse que você se tornaria uma mulher de Deus, você irá se tornar. Se Ele disse que Ele iria fazer, Ele vai fazer. Porque Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se coloque de pé. A partir daqui, comece a desenvolver um diálogo de alguém que não vai mais caminhar por vista, de alguém que vai caminhar por fé. Você não nasceu para dar errado. Talvez o diabo tenha dito para você que você nasceu para dar errado. Mas eu quero dizer para você novamente. Antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero que você olhe para dentro de você nessa noite. E declare. E declare para você mesmo. Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ei, o Senhor está falando para você nessa noite. Sabe, o diabo ele tem tentado te colocar dúvida na sua paternidade, na paternidade dele em relação a você. Você é filho. Você é filho. Você é filho e você não precisa provar isso para o inimigo. Você é filho, você é filha e você não precisa provar isso para o inimigo da sua alma. Você é mais do que vencedor nele. E o Senhor está dizendo para você: se prepare, porque tudo aquilo que eu prometi para você, eu vou cumprir. Nessa noite se levanta, erga os seus olhos. Nessa noite se levante, porque o Senhor está dizendo para você: é hora de você ir além. É hora de você ir além da superfície. É hora de você transcender. É hora de você ir para outro nível, para outra camada. O Senhor está falando para você: é hora de você experimentar a minha paternidade. É hora de você viver como filho. É hora de você experimentar da minha doçura. O Senhor nessa noite está dizendo para você: se prepare, porque eu estou te levando. Eu te trouxe aqui nessa noite para reafirmar a minha promessa sobre a sua vida. Para mim reafirmar a minha promessa sobre a sua casa, sobre o seu chamado. Quando o inimigo disser para você que você não tem condições, diga para ele: aquele que me chamou, me santificou como profeta para as nações. O Senhor está te chamando para ver além. O Senhor está te chamando para ir além. O Senhor está te chamando nessa noite para viver uma vida de resultados concretos. Ei, chega de viver essa vida. Chega de viver uma vida de dúvida. Será que o Senhor vai fazer? Será que foi o Senhor que disse? Será que eu fui chamado mesmo?
Será que eu estou fazendo a coisa certa? O Senhor está dizendo para você: foi eu que te chamei, foi eu que fiz a promessa, foi eu que te escolhi. Eu estou reafirmando a minha promessa sobre a sua vida. Então se erga nessa noite, tome posse daquilo que o Senhor falou com você. Aleluia, tome posse daquilo que o Senhor falou para você. Eu não sei o que o inimigo ele tem te oferecido, mas o que ele tem te oferecido é subjetivo em relação à promessa em que Deus fez para você. Ei, aquilo que ele tem te oferecido não é real, não é verdadeiro. O Senhor está dizendo para você, embora aparentemente Ele possa até te mostrar o que Ele quer te entregar no físico, mas você precisa olhar com os olhos espirituais aquilo que eu construí para você, aquilo que eu construí para a sua casa, aquilo que eu construí para o seu casamento, aquilo que eu construí para as suas finanças, aquilo que eu construí para o seu chamado, para o seu ministério, aquilo que eu construí para a sua vida, aquilo que eu construí para os seus filhos, ei, aquilo que eu construí para a minha igreja. A minha igreja precisa ver com os olhos espirituais. Todas as vezes, e assim eu vou encerrar, todas as vezes que Deus prepara algo para você, que algo está preparado para você, o inimigo vai vir sempre com algo parecido. Lembre-se, Jesus estava ali no monte. E o diabo ele veio apresentar para Jesus uma solução naquilo que ele necessitava. Jesus necessitava de comida, porque ele estava há 40 dias sem comer. E o diabo ele veio dizendo: se tu é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. O inimigo ele sempre vai querer se mover na sua necessidade. Mas preste atenção. Jesus não se move pela sua necessidade, Ele se move pela sua fé. Ei, Jesus não se move pela sua necessidade, Ele se move pela sua fé. Jesus não vai se mover pela sua necessidade financeira. Ele vai se mover pela sua fé em liberar aquilo que talvez você não tenha. Jesus ele não vai se mover pela sua necessidade de se relacionar com alguém. Ele vai se mover pela sua fé em se conectar com a pessoa certa. Jesus ele não vai se mover pela sua necessidade de ser curada. Ele vai se mover pela sua fé em que a cura já entrou no seu corpo, que o diagnóstico já foi mudado nessa noite. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida. Não ande segundo a sua necessidade, mas ande segundo a fé que Deus colocou no seu coração. Ele não se move pela sua necessidade, mas o inimigo se move pela sua necessidade. Segure no ombro do teu irmão e diga para ele: cuidado com aquilo que vem quando você está necessitado. Cuidado com aquilo que se apresenta para você como uma solução fácil de algo que você está necessitando. Jesus, diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus não se apresenta dessa forma. Jesus se apresenta através da fé
no sobrenatural. Feche seus olhos. Já estamos chegando ao final desse culto. Declare essa canção. Sobre cada mente e coração, sei que encontro paz em tua presença. Falo, Jesus. Só quero declarar seu nome, Jesus. Todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Falo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, sobre a ansiedade e seus cativos. Oh, aleluia! Falo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Aleluia. Pai, nessa noite, queremos declarar ao mundo espiritual e dizer, Senhor, que Tu tens a liberdade de começar por onde o Senhor quer começar. Assim como o Senhor principiou os seus milagres num casamento, faça segundo o Teu querer, Senhor. Porque nessa noite eu quero profetizar: se o nosso casamento for curado, as nossas finanças, Senhor, será curada. Se o nosso casamento for curado, os nossos filhos são curados, ó Pai. Se, Senhor Deus, as nossas finanças forem curadas, a nossa saúde também será curada. Nós declaramos, Senhor, que haja cura. Nós declaramos, Senhor, que o inimigo não vai nos levar mais para o campo que ele quer levar, para o campo das ideias, para o campo da subjetividade. Porque nessa noite eu quero profetizar que a tua igreja acessa um nível de autoridade, onde a tua igreja nessa hora entra nos segundos céus e puxa para baixo aquilo que é real, aquilo que é concreto, aquilo, Senhor, que só pode ser extraído através da fé.
Pai, eu quero declarar que a sua igreja nessa noite, ela sai do natural e ela começa a andar no sobrenatural. Senhor, Tu é cura, Senhor, Tu é vida, Senhor, Tu estás aqui, Senhor, Tu opera o milagre. Faça segundo o Teu querer, Senhor. Entra por onde Tu quer entrar. Faça, Senhor, segundo aquilo, Senhor, que apraz o Teu coração, o Teu querer. Senhor, Tu tens a liberdade. Senhor, Tu tens a liberdade. Diga para Ele, Senhor, começa por onde Tu quiser começar. Começa, Senhor, por onde Tu quiser começar. Nós estamos disponíveis. A cena apostólica está disponível. Pai, nós estamos disponíveis, Pai. Oh Deus, começa por onde Tu quer começar. Nós estamos abertos, Senhor. Faça segundo o Teu querer. Faça segundo o Teu querer, Pai. Faça segundo o Teu querer. Mas nós declaramos, Pai, ao nosso inimigo: nós não vamos caminhar segundo as nossas necessidades, mas caminharemos, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade, porque Tu tens o senhorio sobre as nossas vidas, e por isso declaramos, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. Que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino sobre as famílias dessa casa, que venha o Teu reino sobre o ministério deste lugar, que venha o Teu reino sobre mim, que venha o Teu reino sobre a profeta Michele, que venha o Teu reino sobre os pastores, sobre o ministério de louvor, sobre os velhos, sobre os novos, sobre os mancebos. Que venha o Teu reino, Senhor. Que venha o Teu reino, que venha o Teu reino, Senhor, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino, Senhor, e que toda mentira do inferno seja desfeita nessa hora, que todo engano maligno se quebre nessa hora, Pai. Nós damos uma ordem ao mundo espiritual, nós damos uma ordem ao mundo espiritual nessa hora, que toda mentira do inferno, que todo engano, que toda proposta, que todo elo, que toda aliança formada por Satanás se quebre agora, se quebre agora, se rompe agora, se rompe agora, na autoridade do nome de Jesus.